Bom dia, tudo bem? Bom, eu estou aqui mais uma vez para falar sobre a Bíblia, né? A gente está vendo versículo por versículo e dando pequenas reflexões, né? E a gente está lendo, né, o livro de Atos dos Apóstolos, né? E nós estamos falando sobre o Pentecostes, né? O que foi o Pentecostes, né? E aqui a gente está falando ainda sobre o que Pedro estava dizendo ali, as pessoas que estavam ali vendo tudo aquilo, né? E nós tínhamos parado, né, no versículo 36, do qual a gente falou sobre o que é sobre a promessa, que é o Espírito Santo, né, que Jesus deixou aqui na terra quando ele foi. Então, vamos continuar? Vamos lá? Bom, olha só. E Pedro continua falando, né? 34. Porque Davi, né, o rei Davi, não subiu aos céus, mas ele próprio diz: Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Tá? Ele está explicando o que Davi escreveu em algum salmo, né? Então ele fala que Davi não subiu aos céus. Então, Davi não está falando sobre ele mesmo, tá? Ele não foi ao céu e desceu, né? 35. Até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés, né? Até que os teus inimigos estejam ali debaixo dos teus pés, né? 36. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel que a esse Jesus, porque como a morte de Jesus tinha acontecido há pouco tempo, então era uma notícia muito fresca, assim, todo mundo sabia o que tinha acontecido, todo mundo sabia quem era Jesus ali mesmo onde eles estavam, ali em Jerusalém, todo mundo sabia quem era, tá? Então todo mundo sabia, né? A quem vós crucificastes, né? Então Pedro se refere que eles crucificaram, né? Eles ali, né? O povo de Israel estavam ali. Então ele se refere a eles, né? Crucificaste. Deus o fez Senhor e Cristo. Por quê? Todos viram que ele foi crucificado, que ele morreu, né? Mas poucos, né? Apenas alguns viram ele ressuscitado, ressurreto. Poucos, né? Ele apareceu em comparação com todo o povo. Apareceu a muitos, tá certo, né? Mas foram seguidores, foram discípulos, foram algumas pessoas que viram, né? E ali Pedro está falando que Deus o ressuscitou, né? Aquele mesmo que eles crucificaram, né? E fez Senhor e Cristo, porque a palavra Cristo, né, significa Salvador, né? Fez o Salvador, né? Fez ele mesmo ser o Messias, que até hoje, né, os judeus não acreditam, tá? E aí, quer saber uma curiosidade? Os judeus, eles não acreditam, né, que Jesus existiu. Claro, porque faz parte da história deles, né? Não tem como dizer que Jesus não existiu. Nosso calendário é depois de Cristo. Ele existiu, tá? Mas não creram. Eles sabem que Jesus existiu, existe Jerusalém, existem os pontos turísticos, mas os judeus não acreditam que Jesus né, é o Messias. Na verdade, eles acreditam que o Messias ainda virá. E na verdade, eles acreditam que ele já nasceu, né? O Messias que eles acreditam era aquele que ia salvar o povo, tornando o povo judeu, né? Naquele tempo seria que ele fosse libertado dos seus opressores, que no caso eram os romanos, né? E que se tornaria uma grande nação poderosíssima, né? Que seria a maior de todas, né? Não teria ninguém que fosse maior que o reino judeu, né? É isso que eles acreditam. Eles acreditam que já nasceu e que já está entre eles. E isso é que eles creem, né? Que o Messias não foi Jesus, né? Por isso que é chamado que ele é a pedra de tropeço, mas na verdade ele é a pedra de esquina, ele é a pedra fundamental, ele é a pedra que realmente mudou tudo, ele é o Messias. Mas os judeus não acreditam nisso. E eles acreditam que, na verdade, o Messias já nasceu e que está aí no mundo. Isso é o que dizem, né? 37. Ouvindo eles isto, eles quem?
Os judeus. As pessoas estavam ali, não só os judeus, como os outros povos de outras nações, né? Compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens, irmãos? Né? Os que estavam ali, os que viram o Espírito Santo descer sobre os discípulos, os que viram e ouviram o vento impetuoso, ouviram eles falarem em línguas e falar de grandeza de Deus, os que ouviram que Pedro estava falando acerca de quem era Jesus e acerca do que era o Espírito Santo e mesmo, né, acerca do fim do mundo, né, como a gente já viu aqui, eles começaram a ficar realmente com o coração ali aflito, né, acreditando, enfim, aqueles que estavam ali começaram a acreditar, né, e falaram com Pedro, Pedro, porque, né, de certa forma conheciam ele ali, sabia que ele era um dos discípulos, né, o que nós podemos fazer então? E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós ser batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Certo? Então, olha só que Pedro fala, né? Arrependei-vos, que é uma mensagem que ela já foi dada desde João Batista. Arrependei-vos, né? Arrependei-vos dos vossos pecados, tá? E essa é uma coisa que a gente tem que fazer. Todo dia, praticamente, tem que pedir perdão, né? Tem que saber o que a gente fez de errado para uma pessoa, para a gente mesmo, para Deus. Até mesmo do que a gente não sabe o que fez. Pedir perdão, arrepender, né? Arrepender significa ter consciência do que eu fiz de errado e tentar não fazer de novo, né? Arrepender do que foi feito. Ser batizado, né? Ponto 2. Então, isso é uma obrigação, né? É uma premissa, né? Que o cristão, significa pequeno Cristo, ele precisa ser batizado. Aonde? Nas águas, assim como João Batista fazia, assim como o discípulo de Jesus fazia, certo? E depois de acontecer isso, sobre cada um, né, receberá o dom do Espírito Santo, né? Então, o que fica para a gente é isso, né? Para quem é cristão, que ainda não se batizou, batize, né? Faz parte, entendeu? É uma entrega que você faz e é uma coisa que fica inesquecível mesmo. Faça essa entrega, né? Batize-se nas águas. Posteriormente, você receberá o dom do Espírito Santo, aquele que vai nos guiar, aquele que Jesus prometeu. É uma promessa, né? Que fica aquela palavra dele, que ele falou: não vos deixareis órfãos, né? Estarei com vocês até a consumação dos séculos. E eu acredito que essa consumação será ainda nessa geração. Então, um abraço a todos, fique com essa palavra.